Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à vida cristã, à vida com Deus. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, fica o convite e se inscreva e compartilhe também com seus amigos e desta forma, então, muitas pessoas poderão acompanhar os diferentes conteúdos que nós postamos por aqui. Neste vídeo eu quero apresentar um tema que eu julgo ser muito importante para a igreja. O tema é sobre o ofício das chaves e o sacerdócio universal dos crentes. O ofício das chaves e o sacerdócio universal dos crentes. Por que este tema ele é importante para a vida da igreja? Primeiro ponto que eu quero destacar como introdução é que muitas igrejas perderam a razão da sua existência e não estão praticando o que Deus ordenou. Se o ofício das chaves é um papel dado à igreja, ela precisa exercitar isso no seu dia a dia. E talvez algumas pessoas das igrejas ou lideranças das igrejas tenham perdido essa noção do que é o ofício das chaves na sua congregação e perderam a sua razão, então, de existir. Por que talvez isso deve ter acontecido? Primeiro, porque não conhecem corretamente a doutrina. Fala-se batismo, fala-se sobre Santa Ceia, sobre os mandamentos e sobre uma série de doutrinas bíblicas. No entanto, pouco se fala a respeito da doutrina do ofício das chaves. Talvez essa seja uma razão pela qual, então, a igreja vai se perdendo nessa caminhada no exercício do ofício das chaves. Ou talvez não estão tão preocupadas assim em praticá-las na busca de uma perfeição. Porque, na verdade, quando estamos falando a respeito de ofício das chaves, nós queremos que haja uma perfeição por parte da igreja, por parte das pessoas. É evidente que nós não somos pessoas perfeitas, mas nós queremos alcançar e fazer melhor no nosso dia a dia. Um pouco mais adiante, nós poderíamos talvez dizer que há aparentes contradições e confusões por motivos diversos naquilo que diz respeito ao ofício das chaves. O que, na verdade, é o ofício das chaves? O que é para uma igreja? O que é diferente para outra igreja? Como podemos aplicar a disciplina cristã, por exemplo, eclesiástica, dentro de uma comunidade? Essas são perguntas que podem divergir entre uma congregação e outra, como também entre lideranças, entre pastores e assim por diante. Então, muitas igrejas podem estar perdendo a razão da sua existência e não praticando o que de fato Deus ordenou no ofício das chaves. 1 Pedro, capítulo 2, então agora eu vou colocar algumas bases bíblicas para justificar aquilo que eu estou dizendo da importância do ofício das chaves na igreja. Eu tenho 3 textos aqui que eu apresento, o texto de 1 Pedro 2, 9, o texto de João 20, 21 e seguintes, e o texto de Mateus 16, 1 a 9. Então vamos por parte. O primeiro texto que eu quero apresentar é este, o de Mateus, de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Veja o que diz esse texto. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vejam que estes textos, eles são esse texto, no caso específico agora de 1 Pedro, ele é tremendamente importante. Eu posso aqui salientar algumas partes do texto, como por exemplo, nós somos uma raça escolhida. Nós somos sacerdotes do rei, nós somos uma nação completamente dedicada a Deus, nós somos um povo que pertence ao Senhor. Nós fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Este é o papel da igreja. E eu, então, enquanto faço parte da igreja, preciso desempenhar este papel fielmente diante do meu Senhor, o meu Salvador. O texto ainda continua dizendo que nós antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus.
através de Jesus, através da misericórdia de Deus, ele nos transformou e nos colocou como povo de Deus. Então, esse é o primeiro texto que eu quero destacar. O segundo texto é de João, capítulo 20, versículos 21 e 23. Daí também um pouco a respeito do ofício das chaves especificamente. Veja o que diz o texto. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Então, essa palavra aqui é de Jesus, é uma palavra decisiva, logo após a sua ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, ele dá aos discípulos, que eram a igreja naquele momento, estas palavras. Vocês têm um papel importante, vocês estão recebendo o Espírito Santo, e agora, então, se perdoarem os pecados serão perdoados. Se vocês não perdoarem, porque as pessoas não se arrependem, então esses pecados não serão perdoados. Aqui nós começamos a entender um pouco mais a respeito daquilo que é o ofício das chaves. E ainda agora o texto de Mateus 16, versículo 19. Veja o que diz o texto. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que permitir na terra será permitido no céu. Esse texto é interessante porque Jesus está diante dos discípulos, eram a igreja, ele pergunta aos discípulos o que diz o povo a respeito dele, e Pedro responde, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro, então, e diante dessa resposta de Pedro, Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Esta chave, então, é este poder, é o ofício das chaves, é o poder peculiar que Cristo dá à sua igreja na terra, para perdoar os pecados de todas as pessoas. Este papel, portanto, é um papel da igreja, é uma ordem de Jesus, é assim que nós entendemos. Vamos, então, um pouco mais adiante. Compreendemos agora o que é o ofício das chaves. O ofício das chaves é o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Veja que aqui nós temos algumas palavras-chave. Primeiro é um poder. Então a igreja tem um poder dado por Cristo. Para quê? Para perdoar os pecados aos pecadores penitentes. Penitentes são aqueles que se arrependem. E retê-los, ou seja, ou reter o perdão àqueles impenitentes ou àqueles pecadores que não se arrependem. Este é o poder do ofício das chaves que é dado à igreja. Então, a igreja, ela pode realizar isto em diversos momentos. Por exemplo, num culto público. Num culto, quando começa o culto, há um momento de confissão e absolvição. Ali nós temos o exercício do ofício das chaves. A palavra do culto, a lei e o evangelho, no momento da Santa Ceia. Em vários momentos do culto, ela está dando e favorecendo o perdão dos pecados para as pessoas. Então, no culto público, a igreja ela exercita o ofício das chaves no seu meio, como também na confissão individual. Quando uma pessoa vem conversar com o líder, com o pastor ou com o padre, fazer a sua confissão de pecados, ali então o pastor ou o líder vai dar uma palavra de perdão para essa pessoa. Isso também é o exercício do ofício das chaves. Como também nós podemos aqui perguntar quem pratica isso. Quem pratica é a igreja, ou a liderança da igreja, ou o pastor, ou o padre. Mas cada membro da igreja pode fazer isso. Cada cristão individual pode dar o perdão dos pecados às pessoas. Então, por exemplo, num culto, nós podemos confessar os nossos pecados e, terminada a confissão de pecados, os membros podem dizer um ao outro, eu perdoo você. Em Cristo Jesus, eu perdoo você. Isso é muito interessante nós usarmos dentro da igreja. Qual a importância disso?
Eu quero colocar dois aspectos aqui nesta importância. O primeiro aspecto é quanto ao praticar o ofício das chaves. Quando eu estou praticando, eu estou obedecendo ao mandamento de Deus. Em Gálatas 5,14, nós temos assim: pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quando eu estou, então, perdoando o pecado das pessoas, eu estou amando essas pessoas. E meu papel é este, enquanto cidadão do reino de Deus, é perdoar as pessoas quando elas se arrependem. Procurar uma igreja sólida, séria e útil a Deus faz parte deste ofício das chaves, porque eu quero estar numa igreja que de fato tem um apreço importante à palavra de Deus e à ordem de Deus. Portanto, é assim que nós praticamos o ofício das chaves dentro da igreja. E acreditamos ser as nossas igrejas sólidas, igrejas sérias, igrejas úteis ao nosso Deus. Agora, não praticar o ofício das chaves, veja o que acontece. É o início da derrota da igreja. Quando a igreja ela se abstém de exercitar o ofício das chaves, este é o início da sua derrota. Filipenses 2, 3 e 5 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, e tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. É assim que nós lidamos com o ofício das chaves. Nada fazemos por partidarismo ou por desejos tolos, mas em humildade, nós devemos considerar os outros, nós devemos fazer o melhor para as pessoas, não procurar pelos nossos próprios interesses. E cada um de nós tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele deixou o trono celeste, assumiu a natureza humana em humildade, veio e habitou entre nós, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e subiu aos céus. Esse é o sentimento de Cristo Jesus. Assim também nós, enquanto igreja, queremos fazer e dar o melhor para as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós não praticamos o ofício das chaves, isto pode refletir uma hipocrisia, pode refletir uma indiferença na igreja. Lá em 1 João 4 fala sobre os falsos cristos, os falsos mestres, aqueles que se infiltram dentro da igreja, mas não dão importância devida à palavra do Senhor. E esta palavra sobre o ofício das chaves, ela é muito importante na condução da igreja, na vida da igreja. Nós queremos ser servos do Senhor e andarmos conforme o caminho de Deus. Qual é a responsabilidade de cada um, então, neste processo? Primeiro, então, é um privilégio. É um privilégio nós podermos exercitar o ofício das chaves. Ainda, só me pode perdoar o arrependido e faltoso. Não pode ficar impune. É evidente que se alguém está no erro, ele precisa receber a punidade, digamos assim, do fato dele ser uma pessoa faltosa, uma pessoa diante de Deus. E a igreja precisa ficar atenta quanto a isso. Ela não pode, no seu meio, deixar que pessoas que estão vivendo em pecado, abertamente, publicamente, e a igreja bata palmas quanto a isso. Então, a igreja, aí começa o exercício do sacerdócio universal de todos os crentes entram em ação dentro da igreja, porque a igreja tem um papel importante diante daquela pessoa. Cada arrependido tem direito ao perdão e cada irmão a obrigação de corrigir um ao outro. Em Mateus 18, diz que você deve abordar a pessoa individualmente, deve abordar a pessoa com um grupo de 2 ou 3 pessoas e abordar a pessoa enquanto igreja. Esse é o texto de Mateus 18, são os passos que nós temos diante de uma pessoa que está em pecado, está em erro. Em Marcos 11, 25, por exemplo, diz: e quando estiverem orando, perdoem os que
ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Então, nosso papel é perdoar as pessoas e dar a elas essa dignidade do perdão. Outro texto que foi mencionado aqui é o de Ezequiel 6, e ali fala exatamente de que o povo de Israel, num dado momento, foi chamado a atenção devido à sua forma como estavam conduzindo a sua vida. O profeta Ezequiel diz, olha, vocês estão no exílio porque vocês desobedeceram ao Senhor. Vocês têm como consequências dos erros de vocês. Enquanto as pessoas continuam nos seus erros, elas trazem diante de si as consequências dos seus atos. E nós não queremos que as pessoas hajam dificuldade na vida das pessoas. A gente quer que elas vivam bem, especialmente se forem pessoas irmãs da fé em Cristo Jesus. Então, enquanto igreja, precisamos chegar junto a elas para poder ajudá-las no seu problema em relação à sua vida pessoal. A ação cara a cara, é uma linguagem que eu estou usando aqui, é mais eficaz e verdadeira. Eu preciso conversar com a pessoa, a sós. Eu preciso abordar a pessoa, chegar junto dela e dizer, meu irmão, o que você está fazendo está errado. Biblicamente falando, diante do Senhor, você está em pecado, você está em erro. Eu preciso advertir o irmão, porque se eu não adverti-lo, eu estarei sendo conivente com ele. Deus vai cobrar isso de mim também. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Eu não posso ser conivente com o erro, com o pecado, especialmente se forem irmãos dentro de uma igreja cristã. Este é o exercício do sacerdócio universal dos crentes dentro de uma comunidade cristã, quando eu estou desempenhando o ofício das chaves. Quem não pratica, portanto, deve rever a sua própria fé. Eu tenho que ver em quem eu creio. E se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio em Deus, então eu devo sim praticar o ofício das chaves junto aos irmãos dentro da minha igreja. E aí então nós perguntamos qual é o papel da diretoria ou da comissão da igreja no exercício do ofício das chaves na igreja. Qual é o papel que a diretoria na sua igreja desempenha? Há igrejas que têm a diretoria apenas no papel administrativo, mas o papel da diretoria é muito mais do que administrativo. Então eu pontuo aqui, por exemplo, dizendo que a diretoria é o braço direito do ministro para a prática do ofício das chaves. O ministro, o pastor, o padre, ele não está sozinho neste papel, mas ele tem a diretoria como seu braço direito. A diretoria seria para as questões administrativas e materiais e o pastor para as questões espirituais? Tem gente que pensa assim, que o pastor não deve se envolver no administrativo, bem como também a diretoria não se envolver no aspecto espiritual, que isso então remete-se ao pastor. O que eu posso dizer? Que enquanto igreja, pastor e diretoria têm um papel importante, tanto administrativo como espiritual. O pastor é evidente, sim, ele precisa conduzir a sua igreja pensando na forma da vida espiritual da igreja. E a diretoria é a forma administrativa. Entretanto, o administrativo e o espiritual vão se cruzando na caminhada da igreja. Um não anda sem o outro. A gente sabe disso, que o administrativo ele precisa favorecer para que a vida espiritual da igreja também vá em frente. Então, esse é o papel de ambos, do pastor e também da diretoria. Uma outra pergunta que nós fazemos é como podemos chamar a atenção de um irmão faltoso? Eu coloco duas respostas aqui. Fazendo um julgamento pela palavra de Deus. Fazendo um julgamento pela palavra de Deus. Eu não posso simplesmente chegar e apontar os erros de alguém sem que eu tenha uma base bíblica para isso. Mas a palavra de Deus sempre vai me orientar a forma como eu vou conduzir, com amor, mas com preocupação e com necessidade também na vida deste irmão. Aplicando essa mesma palavra ao irmão faltoso ou arrependido. Ou seja, quando esse irmão que está faltoso, ele se arrepende, eu uso também a mesma palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor passa a ser sempre a base, a fonte, a matriz
que vai me guiar na forma como eu vou chamar o irmão faltoso. E, sob hipótese alguma, eu devo simplesmente colocar o dedo na cara de alguém. Não, eu devo sim, com muito amor, com muito cuidado, chegar para essa pessoa, sensibilizá-la de que ela está errada e usar a palavra do Senhor para isso, para que ela possa reconhecer o seu erro. O objetivo maior da igreja não é a perdição da pessoa, e sim que ela reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros, se arrependa e receba o perdão da parte de Deus. Eu coloco então algumas questões aqui para reflexão sobre isso aí. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: em sua congregação, o responsável e o aplicador da disciplina é o pastor ou a congregação? Você sabe como é que isso é feito na sua congregação? Quem toma a frente? Quem faz as tratativas com o irmão faltoso? A assembleia não é aquela que só vota o parecer do pastor? Existem algumas igrejas em que, às vezes, se depende do pastor e espera a palavra final do pastor. Isso não é bacana, isso não é legal. Toda e qualquer tratativa na igreja com o irmão faltoso deve envolver toda a igreja, o pastor, a liderança e toda a igreja. E a igreja não deve simplesmente tirar do hall de membros, do seu sistema administrativo, aquela pessoa. Não, a igreja deve fazer de todas as formas, de todas as forças para que possa conquistar de novo essa pessoa, para que ela não perca a sua identidade na igreja e também a sua identidade em Cristo Jesus. Uma outra pergunta, então, que eu coloco é: não seria essa ausência da prática comunitária do poder das chaves um dos motivos de se acusar a igreja de ser fria? Dizem que a igreja ela não se envolve uns com os outros, os membros não se envolvem, eles são frios entre si, cada um por si, Deus por todos. Não. Isto pode ser uma realidade em muitas igrejas, mas não é isto que Deus espera das igrejas. Deus espera que a igreja, ou as pessoas que compõem a igreja, elas tenham um papel importante e participativo entre todos os membros da igreja, que todos possam se envolver neste aspecto com o objetivo de trazer a pessoa para junto de Deus. Uma outra pergunta que eu faço é: se você está disciplinado em uma igreja, o que acontece se você passa a frequentar outra igreja? É evidente que você está sendo incoerente. Você está sendo injusto. Isso é pecado também. Você não está arrependido, você está em disciplina na sua igreja. E você não tem por que visitar uma outra igreja e ignorar que você está em pecado, que você está em disciplina. Se o pastor desta outra igreja conhece o seu histórico, ele automaticamente vai chegar junto de você e vai disciplinar, e você vai resolver a sua questão lá na sua igreja de origem. Depois você venha para cá. Tem gente que faz isso, ele briga com o pastor aqui e vai para outra igreja, vai para outra comunidade, achando que ali ninguém conhece o seu problema, ele pode continuar seguindo. Isto não é bom. Independente de quem sejam as culpas ou não, mas é necessário que toda pessoa, quando sai da sua igreja para uma outra comunidade, da mesma congregação, da mesma religião, ela resolva suas pendências na igreja anterior e ela possa, então, com a consciência tranquila, estar participando numa outra igreja. E ainda uma outra questão que eu coloco é esta: como conscientizar a igreja dessa sua responsabilidade e privilégio? Essa pergunta ela é muito importante. Eu preciso estar sempre ensinando a igreja para que a igreja se conscientize de que ela tem um papel importante na condução da sua igreja e que os irmãos faltosos não devem continuar no pecado. E eu, sabendo disso, preciso ajudar essas pessoas a que elas possam reconhecer o seu erro e se arrependerem, receberem o perdão e seguirem em frente junto com a igreja. Isto é o exercício do ofício das chaves, este é o exercício do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos. Um está preocupado com o outro, um quer o bem do outro, e eu não posso ser conivente em nenhum momento com o erro da outra pessoa. Este é o papel da igreja. Pode ser legalista colocado desta forma, mas esta é a ordem de Deus. Se o irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão.
Se, porém, não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade se estabeleça. Mas se também não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, diz-o à igreja. E a igreja então toma a decisão em relação àquele irmão faltoso. Portanto, é um papel importante do pastor e de cada líder da igreja e de cada irmão da igreja. Um precisa ajudar o outro. Afinal de contas, nós estamos caminhando na mesma direção, que é a eternidade, e queremos estar juntos na eternidade. E enquanto aqui nós estivermos, é o nosso papel de nós contribuirmos uns com os outros para que a gente possa andar dignamente, exercitando assim então o ofício das chaves e fazendo parte desse sacerdócio universal de todos os crentes. Deus abençoe a você nesta reflexão. Espero ter contribuído. Se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, entre em contato conosco. Um grande abraço e, mais uma vez, a bênção de Deus.